eternal servant. But we forget. Itadá significa eterno servente, mas nós esquecemos disso. Nós somos serventes do Senhor Supremo, mas nós esquecemos disso. Então eu passaria. Portanto, então, Pariyati Bhavarnave. Estamos no meio do oceano. E sob a armadilha da ilusão. Permita com que eu viva nos seus pés de lótus, com a minúscula fagulha. Karama pale Priyacha Tore bare na dekhi upay Vishayo halale divanishi ajale E visaya halale divanishi ajale Mon kabhu sukho nahi pay Man kabhu sukho nahi pay Asha pasho shoto shoto Klesh day abhirato Asha pasha sata sata Klesha day abhirato Pravriti urmirata he khela Pravriti urmirata he khela Kamo krodho adi chhay Paat padhe day bhoy Kama krodha adi chhay Paat padhe day bhoy Avasan huilo asi bela Avasan huilo asi bela Jana karma thogo dui More potari alo Jana karma thogo dui More pratari alo Ose pele sindhu jale Avasese pele sindhu jale Iheno somoyi bondhu Tumi Krishna kripa sindhu Iheno somoyi bondhu Tumi Krishna kripa sindhu Kripa kori tolo more bole Kripa kori tolo more bole Potito kinkare thori Pada padma dhuli kori Potito kinkare dhori Pada padma dhuli kori Deho bhukti binodiya shayo Deho bhakti vinodya shayo Ami tabo nitya das bhuliya maya Bondhu hoye achi dayamoyo Bondhu hoye achi dayamoyo Bondhu hoye achi dayamoyo Bondhu hoye achi dayamoyo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Vi que usted tenía un cartón. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Nitai Gora Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Means afternoon. 3:30 this time, but now it's 5:30, 4:50. But anyway, first time going on. Sri Radha Prapta Geha, Vijaramana Krite, Nana Upahara, Snatan Ramavesha, Yamukha Kamalaloka Purna Brahmada, Sri Krishna Chaparani, Sri Krishna Chaivaparane, Rajamana Charita, Denu Brindai Vaishai, Sri Radha Loka Triptam, Vitrimukha Militam, Matrimishtam Smarami. Aparana significa após o almoço, afternoon. Quando Radha e Krishna brincam no bosque, se escondem, roubam a falda de Krishna, brincam na água, Dholakela, brincam no balanço. E Surya Puja adoram o Deus do Sol. Todas essas brincadeiras. Após tudo isso, Radharani volta para a casa de sua sogra Jatira. Mas ela sempre está pensando em servir a Krishna, de acordo com o horário, voltando do Radhakunda. Eu sou capaz de meditar no rosto gelado de Krishna. Mãe Yashoda limpando o corpo de Krishna quando ele retorna do pastoreio das vacas. Assim são os passatempos aqui, nesse horário. O Krishna voltando do pastoreio das vacas com os vaqueirinhos, esse é o passatempo. Krishna lagi virajila, nanavida kada upahara, ramabeshadhari priyamukhe kanamoi, Nakaramaveshadhari priyamukhe kanamoi, Nananda pailo
Shri Krishna Varanagale Deno Mitra Laya Shale Ate Radha Mukani Akira Milana Kori Yashoda Lalito Nandani Milana Kori Yashoda Lalita Hari Moramona Anandita Hariya Maramana Anandita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavatam, 8th canto, 2nd chapter. Srimad Bhagavatam, oitavo canto, segundo capítulo. So, Kshirasanga, Kshirodasanga, Kshirsanga means that is Kshirodakshaya Mahavishnu, Kshirshadan Garbhodakshaya Mahavishnu. se refere a Kshirodakshaya Mahavishnu, Garbhodakshaya Mahavishnu. Kshirsanga. E Karandakshaya Mahavishnu. Kshirsanga means Ajut Soton. One of is Ajut, Vijut, but 10,000 meter, 10,000 meter big lake. Ali havia um lago
de 10 mil metros, metros quadrados. E ali existia um sarovar muito belo, um lago de 10 mil metros quadrados. Quão grande é 10 mil metros quadrados? 9, não? Total? 20,000. 20,000. No Vrindavan tinha 20 mil metros quadrados, esse lago, só esse lago, imagina, tinha 90 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Surrounding this lake, there is a huge garden. Ao redor desse lago, Beautiful garden. ao redor desse lago existia um belo jardim. Also one lake. That lake size 10,000 people. One dollar means actually, I think, one, right? One. Yeah. Big Sarovar, big lake. Tinha um grande lago, um grande Nice, sarovar, beautiful garden. um belo jardim. Like once in the Sarovar, in that lake, Uma vez nesse sarovar, nesse lago, যুতপতি করি করেনু লহ কনসল আসিয়া ক্ষীরান্মত হইলে জলচর জীবকুলের জীবন সংকট উপস্থিত হইল। There is so many animals. existiam ali muitos animais naquele lago, animais aquáticos, formas aquáticas de vida. They are facing a lot of trouble E eles estavam enfrentando muitos problemas to survive. para sobreviver. Because you know this, when you are in the lake and you are really with elephant. E quando você vive em um lago, ali existem elefantes, animais enormes, Several animals live there. muitos animais grandes vivem ali, perturbando sua vida. Aquatic form they feel disturbed. Então ali as formas aquáticas de vida estavam se sentindo perturbadas. ওই মদমত্ত গজেন্দ্র পর পাদদেশে আক্রমণ করিল। So once that one crocodile came, and Madamatta means actually huge, powerful elephant, powerful elephant. That in Que his lake, ali vivia um crocodilo e também um elefante muito poderoso. this crocodile bite. Um dia, esse elefante foi atacado por um crocodilo. Gajendra Esse crocodilo mordeu a perna do elefante. Gajendra and the crocodile, huge fight. Gajendra e o crocodilo tiveram uma grande luta, um grande combate. Elephant is like a representing like a intellectual human. O elefante Gajendra estava representando um ser humano com grande intelecto. O ser humano com seu grande intelecto tão forte, eles estão sempre pensando que o Senhor Supremo não existia. Our capability. Qualquer coisa que façamos, isso é devido à nossa capacidade, assim pensamos. Such independent Mas, assim que nós tivermos tal natureza independente, Lord is nothing. All we should do that. We are doing everything by our own power. pensando que nós estamos fazendo as coisas através do nosso próprio poder, que nós não precisamos do Senhor Supremo e da sua graça. Na verdade, um dia existiu um cientista chamado Vaikuntanath.
scientist. E eu mesmo uma vez perguntei para ele, falei, olha, você é um cientista, qual é a sua opinião sobre outros Then he cientistas says, they don't believe God at all. e a relação deles com Deus? E ele falou, eles não acreditam em Deus de maneira nenhuma. Quando vocês usam essa palavra Deus, eles começam a rir. E eu perguntei para ele, o que você acha, o que você God sente? exists. Ele disse, Deus existe. So God exists. Then that means when Lord Deus existe. bestows Significa que mercy to quando o us, Senhor Supremo entrega a sua misericórdia para nós, então nós poderemos acreditar que Deus existe. both are scientists. Ambos eram cientistas, Vaikuntanatha e os outros também, mas Vaikuntanatha Prabhu aceitou a existência de Deus. The rest of his associates, O resto dos seus associados cientistas, they are not accepting eles não God. estavam aceitando a existência de Deus. Today I explained in the evening noon class. Hoje eu expliquei na aula do meio-dia que Text, what is that? o Okay, texto, Tesham Teshanitabyuktanam, no. Who can say Tesham? Okay. Dadami buddhi. Say that. Explain. Who serve me with love and devotion, I give him Who? I give him mind which help to come to me. Tesham Shatata Nitya Juktanam. Tesham Shatata Nitya Juktanam. Teshan Satatam Nitya Juktanam, eternamente quem se mantém conectado comigo. Nitya means eternal. Nitya significa eterno, Juktanam is connection. Juktanam significa conexão. And Bhagavatam, what? Connection like Kamsa, connection, always. Mas que tipo de conexão? Como a conexão de Kamsa, que era sempre uma conexão negativa para com Krishna. Bhagavatam, Mas então o texto diz Bhajatam Priti Purvakam, connection to serve. conexão com o serviço amoroso. Bhagavatam means service. Bhajatam significa serviço, Priti significa amoroso, serviço amoroso, uma conexão em serviço amoroso. Então o texto diz Dadami Buddhyogam, eu estou dando inteligência. Então Vaikuntanatha Prabhu, um cientista, ele acreditava em Deus, mas os seus associados não acreditavam em Deus. Então, a maior parte dos seres humanos intelectuais, o ser humano usa inteligência. Mas a maior parte dos que estão usando sua inteligência, eles estão sempre pensando que eles, entre os seres humanos, aqueles que não obtiveram a misericórdia de Deus, eles estão pensando que o Senhor Supremo não existe. Então eles estão sempre brigando com essa Maya. Sempre estão pensando que eu estou fazendo. Mas quando eles se tornam fisicamente inativos, eles começam a pensar na existência de Deus. O Senhor Supremo existe. Esse é o significado interno desses passatempos. Então, o elefante Gajendra era muito poderoso. Crocodile is powerful when in the water. Size small. But elephant, Um crocodilo Gajendra was thinking, se tornou forte na água, apesar do seu tamanho menor. O Gajendra estava pensando, then I give him lesson. olha, eu sou muito poderoso, eu vou tirá-lo da água But you know, e então eu vou dar uma lição nele. in this material world, Mas, sabem, nesse mundo material,
illusionary energy, Mayadevi, powerful. We may have lots of Energia ilusória, Mayadevi é muito poderosa. escape illusion, E por causa but disso, not possible. nós, tendo muita inteligência, pensamos que podemos escapar dessa energia ilusória, mas isso não é possível, porque ela é muito poderosa. As an intellectual Então, human, Gajendra, representando um ser humano intelectual, inteligente, ele estava sempre pensando que eu tenho poder, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer tudo. so he is trying to pull crocodile. Então ele estava tentando puxar o crocodilo para fora da água, Always failure. mas sempre falhava. After several years, 1,000 years, Depois de muitos e muitos anos, milhares de anos, then depois de he 1000 becomes anos, inactive. então ele se tornou inativo. Old man, Seu like poder se foi porque ele ficou velho. Pense em você mesmo. I'm Australian, right? Pensava assim, eu sou australiano, certo? Lakshmi pensou, eu sou australiano, eu tenho poder, certo? Australian government, huh? I used to think that. Now, when E o this devoto diz que sim, costumava pensar assim. Liam, O Brahmaraj continua. Quando William then he veio, was thinking, ele estava pensando, everything fine. tudo está Like perfeito, tudo está bem. Nimai, Como Nimai, thinking like that, everything fine. mas sem pensar, tá tudo certo, tá tudo bem. But when he Mas- become, now you can see her gray hair. Agora o devoto pode ver que está com cabelos brancos, certo? Quantos anos você tem? 46 years. 46 anos agora. But he has not that much energy. How much I saw Agora the ele, first time. agora ele já não tem mais tanta energia quanto quando eu o vi pela primeira There's lot vez. of energy that time. But now energy is very less. Ele tinha muita energia naquela época, mas agora Now he's seu nível become energético quiet. baixou. Agora ele está uma pessoa mais calma, mais tranquila. So, how much you become old, that much you feel Então quanto você fica I velho, have to be você careful, passa a right? sentir que tem que ter cuidado. So, when this Tem que ser fighting, cuidadoso. fighting, Então, quando nós estamos lutando contra a ilusão, lake like a material, o lago é como um material. crocodile like a Crocodilo, energy, ele é como material energy, energia material. elephant like a intellectual human. That E is o the elefante é theme como of this um verse. ser humano Human inteligente. always thinking, Esse é o paralelo dessa história, a analogia. O ser humano está sempre pensando, eu consigo administrar, eu consigo resolver as coisas, consigo resolver qualquer coisa. Mas a realidade que você pode ver, que o Senhor Supremo, que se o desejo do Senhor não combinar, não for equivalente, não for o mesmo que o nosso desejo, então não poderemos fazer nada se os nossos desejos forem diferentes. Então, o que aconteceu? Gajendra, na sua vida prévia, era Indradyumna Maharaj. E ele se aposentou por se aposentar. Ele se retirou. Pela maldição de Agastya Rishi, eu expliquei isso ao meio-dia. O karma está sempre nos puxando para o destino que temos que passar, temos que viver. Apesar de que Indradyumna Maharaj não foi agressivo com o sadhu, Agastya Rishi veio e ele está esperando alguma coisa de Indradyumna Maharaj. Ele está esperando que Indradyumna Maharaj o saudasse e alimentasse seus discípulos, mas Indradyumna Maharaj estava numa meditação muito profunda e ele não saudou ninguém. E esse Agastya Rishi pensou assim, você está aí parado como elefante, então eu vou te amaldiçoar a se tornar um elefante. Dessa maneira, na vida prévia, ele teve alguma conexão com o Senhor Supremo. E quando ele se tornou fisicamente inativo e o crocodilo se tornou muito poderoso, o arrastando Gajendra para dentro do lago profundo, para o fundo do lago, Gajendra começou a pensar, minha vida agora se tornou um desafio. Então, nesse momento, ele oraria ao Senhor. Nesse momento, ele se lembrou do Senhor. Ele se lembrou da sua vida passada.
by past life activity, remember God. Por causa das suas atividades passadas, ele se lembrou de Deus e com a sua tromba ele agarrou um lótus do lago e ofereceu o Senhor Supremo. Nesse momento o Senhor apareceu e o resto eu já expliquei ontem à tarde. Eu não gostaria de repetir tudo. তখন গজেন্দ্র গ্রাহক গ্রাস হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আর অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া একমাত্র ভগবৎ চরণেই শরণাগত হইবার মনস্থ করিল। You can see sometimes people when they're young. Pode ver, às vezes, quando as pessoas são jovens, durante a sua juventude, elas estão passando de maneira muito independente. Então, quando elas estão velhas, elas ficam velhas, começam a pensar que elas têm que se render ao Senhor Supremo. Da mesma maneira, isso aconteceu com Gajendra. Gajendra, esse elefante, quando ele percebeu que se tornou fisicamente fraco e que o crocodilo estava se tornando cada vez mais poderoso, porque a energia ilusória é muito poderosa no mundo material. Mesmo que nós tenhamos alguma capacidade intelectual, isso não vai funcionar contra a energia ilusória. Não funcionará. Pensem só nisso. As pessoas estão pensando que eu tenho... As pessoas estão pensando, eu tenho uma arma nuclear. Mas elas estão felizes com uma arma nuclear? Todos os países têm arma nuclear, quase. Muitos países têm arma nuclear. O que vocês pensam sobre isso? Elas estão pensando em si mesmos como poderosos, como perigosos. Se aplicássemos todo o armamento nuclear que o mundo tem, o mundo todo seria destruído. In this regard, you can see there is a debate when I was reading class 9. The debate science is cars or blessings. Debate class. Quando nós estamos vendo em uma classe, em uma aula, e a gente vê que existe um debate ali. Tem um debate. Um grupo está aplicando a sua lógica. Através da lógica, um grupo dos lógicos defendendo bênçãos e outro está defendendo criticismo. Não entendi direito essa parte. Mas os dois vão ficar como se debatendo através da lógica, dois pontos extremos contrários. Both are Didimani here. One sitting here, one sitting there. So such type of classes exist there in the institution. Exist? No. Only God. In our time, it was there. Anyway, science may say there is no illusion. Enfim, a ciência pode dizer que não existe uma energia ilusória, mas nós podemos ver que a energia ilusória é muito forte aqui no mundo material. As pessoas podem pensar que eu tenho muita capacidade mental, tenho muita capacidade. E um ano atrás, por exemplo, o Nimai me escreveu. Você pode ler aí? Você pode ler aí o que você me escreveu? E agora o Nimai está respondendo aí que ele disse que iria ser brahmachari o resto da vida. Eu vou manter o meu celibato o resto da vida. Eu vou servir. But this year,
Eu vou servir o resto da minha vida a Palácio He Manjari. just took the paper, Esse ano ele me entregou esse papel, right? certo? Powerful. This is not his fault. This is the E energy agora você vê, power. a energia ilusória é muito poderosa. E agora, bom, tudo isso porque o devoto agora se associou. Né? And Krishna's desire, Então when você they vê are que together, esse ano ele mandou essa carta, mas agora olha só como está. A energia ilusória é muito poderosa. Nós tomamos uma decisão e ela tem outros planos. Quando o Senhor Supremo vê que nós continuamos tentando, então o Senhor Supremo nesse momento vai entregar a sua misericórdia. Ele não vai dar sua misericórdia facilmente. Ele quer ter segurança, né? Ele quer ter certeza do seu desejo através de Maya Shakti. Ele vai testá-lo. Ele vai testar a sua fé. Se nós realmente o queremos, nós queremos realmente o seu serviço, ou nós estamos usando apenas para satisfazer os nossos desejos materiais. Portanto, o Senhor está sempre nos promovendo. Ei, você é sannyasi, tudo bem, agora você tem discípulos. Sannyasi significa sem apegos, certo? Então, discípulos, um discípulo se juntou a outro grupo e aí você fica bravo, certo? Isso é por causa do seu apego, certo? Isso é um teste. O Senhor Supremo está nos testando. Em todos os aspectos, o Senhor Supremo está nos testando. Às vezes nós oramos ao Senhor, mas o Senhor está nos testando. O que nós realmente queremos? Eu quero ser sannyasi para ter nome e fama? Então, tudo bem. Tome aqui nome e fama. Eu quero discípulos, quero ter um grande templo, ok? Pegue aqui seu grande templo, muitos discípulos. Você, então, ao obter muitos discípulos e um grande templo, você verá que você não tinha uma natureza Vaishnava e você vai começar a blasfemar a outros. Todos são inferiores e eu sou superior. Você pode ver hoje em dia. Hoje em dia, eu estou tentando provar em frente a vocês que eu sou superior e que os outros são inferiores. Os outros também estão pensando que são superiores e que todos os outros são inferiores. Mas a cultura Vaishnava, a cultura devocional, deveria ser ao contrário. Deveria ser, o pensamento correto seria: eu sou inferior aos outros. Eu sou mais baixo. Vocês podem ver meu mestre espiritual, uma vez ele recebeu como um certificado, uma confirmação de que ele era um Kanishta dedicado. Depois de ouvir essa confirmação de um certo Vaishnava Guru, meu mestre espiritual disse assim: isso é ótimo para mim. Eu estava pensando que eu não tinha nem o direito de ter essa posição de Kanishta Adhikari, mas um Acharya me deu essa qualificação, ele me deu essa posição. Pelo menos eu tenho então alguma firme fé na Deidade. Eu estava pensando que eu não tinha uma fé firme na Deidade. Eu estava pensando que eu era inferior ao Kanishta Adhikari. E por que ele estava dizendo isso? Quando? He came to Srila Prabhupada 1950, but fully joined to Srila Prabhupada 1921. Isso foi em 1989 e olha que ele chegou em 1999, perdão, e em 1900 e perdi o ano que ele se juntou à missão de Srila Prabhupada. Você vê, quase 70 anos. Quase 70 anos depois de se entregar completamente para a missão de Srila Prabhupada, ele dizia que era mais baixo que um Kanishta Adhikari.
Mas um acharya me deu ele me deu a posição como Kanishka Adhikari. Eu achei que eu era inferior a isso. Então vejam só, a conclusão é, no mundo material, quanto mais elevado você pensa que é, quanto mais superior você pensa que é, significa que você é inferior. E vice-versa. Quando você pensa que é muito baixo, isso revela sua grandeza. Quanto mais você se alça na sua vida espiritual, quanto mais você sobe na vida espiritual, mais inferior você se sentirá. E sentirá que os próximos, que os outros, são superiores a você. Mas quando você está longe de uma vida devocional verdadeira e avança materialmente, você começa a sentir que você é superior e que os outros são inferiores, porque você vai pensar, eu tenho um grande templo, eu tenho muitos discípulos. E aí você caiu na armadilha de Maya. Bhaktivinoda Thakur explicou, Shakale Shaman Karite Shakate Dehonata Jata Jato Tabe Togaiba Harinama Shuki Aparada Habe Hata. Se você não é capaz de manter o devido respeito a todos, é impossível cantar de maneira feliz e destruir as nossas ofensas. Destruir as ofensas, esse é o significado. Por favor, me dê a potência de manter o devido respeito a todas as entidades vivas. Respeito a todos, da maneira apropriada. E então eu serei capaz de cantar de maneira muito alegre o Hare Krishna Maha Mantra e destruir todas as ofensas. Sempre que o Vaishnava pensar que é superior, 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 eu devo pensar que nós devemos saber que existe algo errado aí. Esse suposto Vaishnava, que tem muitas opulências, ele estará na armadilha de Maya. Você tem alguma dúvida sobre isso? Primeiro sloka. Bom, a essência é essa. O primeiro sloka deu a essência de todo o capítulo. Essa é a essência. সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত অতিশয় সৌন্দর্যশালী অযুচ্ছজন পরিবৃত উন্নত ত্রিকূট নামে বিখ্যাত এই পর্বত আছে। সিদ্ধিগিরি বর রাজং ত্রিকূট ইতি বিশ্রুত হিরদ্ধিনাবৃত সীমান যোজনা জুত মুচ্ছিত। Significa Sukadeva Goswami disse, para quem? Ei, Maharaj Parikshit. Ei, Rajan, e quem é o rei? Parikshit, Maharaj é o imperador. É o imperador de todo o planeta, todo o mundo. Parikshit era o imperador de todo o mundo. Ninguém poderia permanecer frente a ele. Ele era superior. Mas Parikshit Maharaj se rendeu a Sukadeva Goswami. Por quê? Ele foi amaldiçoado por um pequeno garoto, o filho de Samit Muni. Ele foi amaldiçoado em 7 dias.
chegaria o momento de Parikshit Maharaj abandonar o mundo material. Jamraj also feeling fear to take Parikshit Maharaj. Mas até Jamaraj estava com medo de tomar a vida de Parikshit Maharaj. It's true. Isso é verdade. Then Parikshit Maharaj, once he felt thirsty. Parikshit Maharaj uma vez sentiu muita sede. Ele foi até um ashram. But there is a Mayadevi in the form of a dead snake dead body, he was there. Out of anger, when I was asking, thirsty, asking water. Is there anyone who can give me a cup of water? Quando ele chegou ali, Mahadev parecia uma forma de uma serpente morta. E ele chegou ali e Shamit Muni estava ali. E ele perguntou, será que alguém aqui é capaz de me dar alguma água? Porque ele tinha muita sede. Mas Shamit Muni estava numa meditação muito profunda e não teve nenhum tipo de reação. Então, nesse momento, Parikshit Maharaj ficou muito bravo. Então, Mahadev, na forma de uma cobra morta, o corpo morto de uma cobra, estava ali. E do seu arco, ele pegou o corpo morto da cobra e o amarrou em volta do pescoço de Shamit Muni. E assim foi embora. Aí ele se lembrou, nossa, o que foi que eu fiz? Eu não deveria ter feito isso, eu sou um Kshatriya. Eu deveria servir aos Brahmas, mas eu estava esperando o serviço de um Brahma. Eu deveria fazer serviço aos Brahmas, mas Shamit Muni é um Brahmana. Por que eu fiz isso? Eu cometi um grande erro. Cometi um erro. Se alguém comete um erro, então eu o puno, sou responsável por punir, mas quem então irá me dar a punição? E assim ele ficou se lamentando. Naquele momento, um dos filhos de Shamit Muni, Singh viu aquilo. Shamit Muni com uma cobra morta, o corpo morto de uma cobra enrolado no pescoço. Isso foi uma obra de Maya. Então Singh Rishi ficou muito bravo. Parikshit Maharaj estava lamentando, pensando, eu deveria me dar uma punição. Quem poderia me dar uma punição? Se alguém comete um erro, eu sou o que pune. Mas e agora, quem vai me dar uma punição? Então Singh Rishi apareceu e o amaldiçoou. Ele viu a situação, né, no corpo do seu pai, da cobra morta, e naquele momento ele amaldiçoou da seguinte maneira: quem quer que tenha amarrado essa cobra no pescoço do meu pai, eu amaldiçoo. Que essa pessoa seja mordida por Takshasha, uma cobra muito venenosa, e assim morra. Assim ele amaldiçoou Parikshit Maharaj. E como Parikshit Maharaj ficou sabendo disso? Singh Rishi então veio até um menino, né? Veio até seu pai chorando. E Shamit Muni, quando Parikshit Maharaj, ele estava em uma profunda meditação quando Parikshit Maharaj apareceu e pediu que alguém desse um copo de água. Mas e mesmo assim ele continuou na sua meditação. Mas quando seu filho veio chorando, com esse choro, esse som, né, que ele estava fazendo, o pai saiu da meditação e perguntou para o filho: ei, criança, por que você está chorando dessa maneira? Alguém fez algo ruim contra você? Então
Ele disse que não e explicou tudo o que aconteceu. E Sakyamuni então disse: mas filho, você sabe quem foi que fez isso? Você não sabe? E o filho disse que não sabia, não sei quem fez. E assim o pai continuou: mas como você não sabe quem fez isso, primeiro você deve saber quem o fez, e depois de saber quem o fez, então amaldiçoe. Então Sakyamuni, ele se sentou para meditar e investigar quem tinha feito isso. Então, através de uma visão, ele viu que tinha sido Parikshit Maharaj que veio. Parikshit Maharaj veio. Então Sakyamuni ficou muito bravo com seu filho. Putra, meu filho, você cometeu um grave erro. Se eu te der uma punição, isso não vai ser o suficiente. Sem saber quem na verdade está fazendo algo e você o amaldiçoa, significa que você cometeu um erro. Você sabe quem veio aqui? Quem veio aqui foi Parikshit Maharaj. Através de quem, através das suas instruções, nós estamos vivendo aqui, levando uma vida espiritual com prática, sem ter nenhum problema. E agora você cometeu um erro. Agora todos nós enfrentaremos muitos desafios para sobreviver aqui. Bom, de qualquer maneira, eu tenho que enviar agora uma mensagem para Parikshit Maharaj. E Sakyamuni enviou um de seus discípulos para passar a mensagem para Parikshit Maharaj, que ele tinha sido amaldiçoado pelo seu filho Singrishi e tudo mais. Então, o que aconteceu em seguida? Imediatamente Parikshit Maharaj transferiu todas as suas responsabilidades para o seu filho Janmejaya e foi para as margens do Ganges, do rio Ganges, para saber qual seria o seu dever. Ele tinha só 7 dias de vida, e como ele passaria esses 7 dias? Como ele passaria esses últimos 7 dias? Ali tinham 88 sábios reunidos. Mas eles não tinham a mesma opinião, eles estavam sempre discutindo entre uns e os outros. O que fazer? Então Parikshit Maharaj estava pensando. Ele pensava assim: eu cometi uma ofensa a apenas um sábio e fui amaldiçoado dessa maneira. Se eu aceitar uma dessas opiniões e seguir a ele, então todos os outros rishis irão me amaldiçoar. E aí, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? Por favor, Senhor, envie-me um sábio para que eu possa seguir. Então Shukadeva Goswami apareceu. Shukadeva Goswami foi quem descreveu todo esse passatempo da Gajendra Moksha Lila. Ele descreveu todo o ambiente da Trikut Parvat, dessa montanha onde estava o lago. E ali nessa montanha Trikut Parvat, ali Gajendra costumava viver. Indradyumna Maharaj foi amaldiçoado por Agastarishi e se tornou Gajendra, o elefante. Esse passatempo aconteceu ali. Tavoda Vishga Parjaktrivi Sindhai Payonidhi Dishascha Rochayanti Rupaya Sahiro Mahi Naisha Kukuva Sarvaratna Dhatu Vichitritoi Nana Dhumalata Dhulmoi Nana Dhulmata Nana Sori Kripa, beautiful Kripa, green Kripa. Mani Vasai Nichara Sam Chaturdike Tat Pariname
পরিমাণে বিস্তৃত সেই পর্বত লৌহ দ্রৌপ স্বর্ণময় 3টি শিখর দ্বারা সমুদ্র 10 দিক ও নানা রত্ন ধাতু দ্বারা চিত্রিত বহুবিধ বৃক্ষ লতা গুল্ম মণ্ডিত নির্ঝর ধ্বনি মুখরিত অন্য শৃঙ্গ সমূহ দ্বারা দিক নিচয়ে শোভাবর্ধন করিতেছে। মানে ত্রিকুট পর্বত সবচেয়ে বিউটিফুল। Trikut Parvat era tão bela শিখর means dome. que existiam três tipos de domos, um feito de ouro, um feito de prata e um feito de aço. Such and then surrounding so many valuable metal. Not Toda only a sua that, volta estava feito de metais also valiosos. beautiful creeper. Beautiful creeper, tree, plant, everything Não nice. apenas isso, mas existiam bosques lindos e lindos, árvores, plantas, tudo muito bem desenhado. Uma belíssima estética. Just describing the surrounding Trikut Parvata's atmosphere. Assim está sendo descrito a atmosfera da montanha Trikut. Na chavo nijak manamni samastat payo unmibhi karoti samalang bhuming harinmaya harinmaya tamanbhihi এই পৈতৃকুট পর্বতের পাদদেশে সর্বতোদিকে জলতরঙ্গে প্রক্ষালিত হওয়াতে অষ্টবিকস্ত মরকত মণি দ্বারা সন্নিহিত ভূমিসমল বর্ণে রঞ্জিত রইয়াছে। মিডল অফ দ্য লেক that is Trikut Parvat. Próximo do lago existia então o Trikut Parvat. And such a beautiful scenario. Beautiful scenario, green. Like Esse Hawaii. cenário tinha sido descrito de maneira muito bela, verde, como No Havaí. snake. Government gave us guarantee. No poisonous things. You can sleep in the jungle. No problem. No poisonous any. Imagina que era uma super floresta maravilhosa, mas sem animais venenosos. Você poderia, Hawaii. Hawaii. você pode dormir em qualquer canto. So this Hawaii, beautiful. Então, pensem só, esse Havaí, Lava muito is bonito. there. Tem lava lá. But it's not lava, but very beautiful green scenery, green garden. Cenário verde muito bonito. Jardins verdes estavam rodeando a montanha Trikut. Eu expliquei para vocês a sinopse, certo? Ontem para vocês eu expliquei a mesma coisa. Mas o nosso Sundar Gopal disse que nós tínhamos que ler todos os slokas e descrevê-lo adequadamente, certo? Same thing again and again, slow explain. Então, dessa maneira, eu estou repetindo de novo o que disse nos slokas. Gandharvai vidyadhara mahunshadi kinnarai pas kinnarai rasarasya kilad visu skantara means Skantara what they significa say Kirashal Siddha Charan Gandharva Vidyadhar Mohora Kinnad এবং অপ্সরাগণ কর্তৃক সেবিত হইতেছে। All these like Kinnad, but it's different elevation, with different planetary system, different people are there. Kinnad. No sistema existem muitos planetas diferentes, com muitas pessoas vivendo ali. Deusas em diferentes locais. E eles estão sempre sendo adorados e servidos pelos apsaras, quer dizer, seres angelicais.
আচ্ছা আসলে তো তো সবাই ছিল তো আমি ছিলাম, ওরা পড়ে এসছে, এখানে দর্শন করবে, নিয়ে এসছে। আমার আমাদের 10 মিনিট বাকি আছে হবে হ্যাঁ, 10 মিনিট। So the Apsara means angels that serve. Apsaras. Significa os seres angelicais estavam servindo ali. Se você for para o céu, You want to go heaven? se você for pro céu, você quer ir para o céu? Se você for para o céu, você vai ver que as apsaras estão servindo ali. Estão abanando, estão te abanando, vão ficar lá te abanando. Vão abanar você e massagear sua perna. You don't want it? Você não quer isso? Ai, ai, ai. Mukesh, you want? O que você quer? O que disse que quer? So everybody wants to enjoy. Bom, But todos querem when desfrutar. we want in state of enjoyment such manner, when we Nice. feel enjoyment to serve Lord, then we can see that person become very good. Service a teacher will establish. Todos querem desfrutar, mas quando você pode ver que quando uma pessoa serve com atitude de serviço em bem-aventuranças, a pessoa nesse momento é liberada. Mas quando a pessoa está servindo apenas com o intuito de obter serviço de outras, significa que essa pessoa não tem a qualificação apropriada. We're supposed to grab our service. But service should not. Você deveria estar, na verdade, ansioso por servir, mas não por servir de maneira independente. Sempre servir sob a guia de um mestre espiritual fidedigno. Se você não está sob a guia de um mestre fidedigno, Anugatta, isso não é serviço, isso é karma. Você fazer apenas para sua própria satisfação, não fazer para a satisfação dos seus mestres predecessores, que são objeto do nosso serviço. Estou sendo claro? Então, voltou aí para a Apsara. As Apsaras vão servir ali. E aí eu vou desfrutar se alguma coisa acontecer se isso passar pela minha mente, se essa tendência em obter serviço dos outros estiver na nossa mente, Senhor, vai significar que nós estamos muito longe do Senhor Supremo. Quanto mais nós nos tornarmos cobiçosos por servir sem expectativa, dessa maneira, na mesma medida, nós estaremos próximos do Senhor. Tá claro? Você poderá realizar com a sua inteligência, se uma pessoa está próxima ou longe do Senhor, com minúsculos sintomas, pequenos sintomas. Sabe, qualquer lugar que eu vá, eu tento limpar minha roupa eu mesmo. Por quê? Porque eu daria a outro serviço. Meu mestre espiritual, ele tinha 81 anos e ele costumava lavar sua própria roupa. Depois de se banhar, ele costumava limpar tudo, lavar tudo. E apenas depois dos seus 81 anos, que seu corpo já não estava mais muito apropriado, já não conseguia mais fazer tanto esforço, nós fomos até ele e agarrávamos suas coisas para servi-lo.
It's always inside, It's a place to keep always inside. Not like a tortoise, only facing outside, everything inside. Esse é um local para você ficar completamente dentro, sabe? Não para ficar aí como uma tartaruga, só com um olhinho aí para dentro do quarto e o resto para fora. Only 4 sloka. Bom, apenas 4 slokas ali, só descrição. Teachings, what I explained, that is the teachings. Os ensinamentos I will follow you. estão aí no que eu expliquei para vocês. Service should be under the guidance O of serviço deveria estar sob a guia de um devoto fidedigno. Gunapaya Guru, right? Sundar Gopal é um devoto fidedigno, sabe? Mostra aí seu rosto agora. Gunapaya devotee. Tá brincando com o devoto. Always, the Nimai Gunapaya devotee. right? Nirma é um devoto fidedigno, certo? Shashtojam Shadam Sayam Kalya Bhajam. Evening time. Bom, vou passar aí Take the pro order. Mayanam sexto jama. Vadanam Vadagatar Thayagira Pulakai Chitama Bopu Vadatava Nama Gahane Bhavishyati Prem Dhana Vina Vyartha Daridra Jivan Nash Kari Vetan More Deho Premo Dham. You are going to office for getting salary, right? If there is no salary, will you go there? Você vai ao escritório, você está esperando algum salário, certo? Se não tem salário, ali você vai ao escritório. Da mesma maneira, nós estamos fazendo serviço aqui para obter algum salário. Qual o salário é esse que nós estamos esperando obter? Prema Dana. Se uma pessoa não obtém o amor divino, isso significa que a vida dela se torna sem significado. Meaningless, sem significado. Vyartha significa pobre. Daridra significa pobre. Bom, tô falando aí dos devotos que tem aqui, tem amor por Krishna. Mas os devotos falam que não. Perguntando aí pra Arati que Rashasha tem amor por Krishna. Eles estão falando que sim, mas o devoto continua falando que não. Tá falando pra elegir aí, pra fazer uma eleição, se o devoto tem ou não amor por Krishna. Tá brincando com os devotos. Então o verso Premadhan Bina Vyartha Daridariva significa que sem amor, sem a riqueza do amor pelo casal divino, sem um serviço amoroso ao Senhor divino, ao casal divino, nossa vida se torna pobre e sem significado. Ele segue a canção.
Bom, esse período aí no início da noite, quando Krishna vem até o palácio de Nandagaon com as vacas, ele volta do pastoreio com os lacoinhos. Nesse momento, tudo que Radharani preparou, Amrita Keli, Karpura Keli e muitas outras delícias alimentícias, Radharani envia através de umas pessoas associadas para Krishna. Krishna honra essa oferenda. Krishna toma tudo isso e qualquer que sejam os restos de Krishna Prashada, essa Shakti leva de volta os remanentes para Radharani. Radharani toma os remanentes de Krishna e se torna bem-aventurada. Krishna em si mesmo é bem-aventurança. Tanto quanto nos tornarmos conectados com Krishna, na mesma medida nos tornaremos abençoados, bem-aventurados. Na mesma medida, quanto ficarmos longe de Krishna, nesse momento sofreremos. Essa explicação lógica. Então, Radha se tornou bem-aventurada e Krishna segue adiante. Quando Krishna atinge o palácio de Nanda Maharaj, nesse momento
Yashoda começa a limpar o corpo de Krishna, porque está muito poeirento, né? Tem muito poeira. Krishna passou o dia inteiro na floresta em floresta, com os vaqueirinhos e as vacas. Quando as vacas estavam voltando, correndo para suas casas, as vacas estavam correndo e mexendo os rabos, levantando os rabos, tocando seu corpo de felicidade. E nesse momento que elas corriam, muita poeira subiu do sol. E por isso o corpo de Krishna ficou coberto de poeira. Assim, Yashoda, a mãe, estava limpando o corpo de Krishna. E Krishna, depois disso, segue para o Goshala, para o curral, para ordenhar as vacas. E depois de ordenhar as vacas, Krishna volta para a mãe Yashoda e mãe Yashoda novamente o alimenta. E ele come. Agora depois da classe, vocês também vão comer, não? Item, comendo. Essa é a religião da cozinha, sempre comendo. Comer e comer. Krishna lagi pathali Sukhi haste vivito Bhukta Sheshani Shakitila Shukumari Krishna Bhukta Sheshani Shakitila Shukumari Vaiyarabha Hilo Prashana Hori Yashoda Lalito Nataramya Vesha Hori Yashoda Lalita Hori Sakhasaha Guru Hori Sakhasaha Guru Pakana Paya Huila Poroshana Nanavida Pakana Paya Huila Poroshana Moriyami Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora, passar o tempo da prachada. Depois de ordenhar as vacas, passa o tempo de prachada. Fim da transmissão.